Voltando aqui, meu fera, para a gente fazer a questão de número 4, nosso material, uma questão do SESMAC Medicina 2022-1, que ele fala o seguinte, ó. O ácido periódico é um importante reagente para as reações com polissacarídeos neutros. Sua reação com hidróxido de sódio gera periodato de sódio e água como produto. Qual a fórmula do periodato de sódio? Bom, o periodato de sódio, você podia já fazer o seguinte: se eu tenho per no início e o final ato, e você observe que no meio aqui eu tenho o iodo, é o iote, então esse cara aqui é o iodo, eu já sei que esse iodo teria NOx mais 7, porque só tem o início per, tanto nos ácidos quanto nos sais, quando você tem NOx mais 7. Aí você podia sair testando aqui, sabendo que o sódio é NOx mais 1, porque ele é da família 1A da tabela periódica, certo? E aí você pode sair testando aí para achar o sódio de cada um. Uma coisa eu lhe digo, esse aqui não pode ser o periodato de sódio. Por quê? Porque quando não tem oxigênio, observe que aqui não tem oxigênio, o final é eto. Então esse cara aqui é o iodeto de sódio. Esse, Adriano, então, quando não tem oxigênio final é eto, Todo sal, quando não tem oxigênio, o final é eto. Por isso que o sal de cozinha se chama cloreto de sódio. Ou seja, quem é o cloreto de sódio? NaCl. Bacana? E aí você podia fazer. Agora, eu tenho um macete para você em relação é, em relação aos sais. Em relação aos ânions, né? Os ânions que tem iodo, que é o seguinte, que tem iodo não, desculpa, que tem os elementos da família 7A. Se esse elemento aqui, do lado do oxigênio, for da família 7A, a terminação depende de quantos oxigênios você tem. Como? Lembrando, esse cara aqui tem que ser da família 7A, certo? Então vamos lá. Presta atenção no Sandrão. O X ele pode ter 4 números. Eu posso ter um átomo de oxigênio, eu posso ter 2 átomos de oxigênio, eu posso ter 3 átomos de oxigênio, eu posso ter 4 átomos de oxigênio, desde que seja um átomo e o cara seja da família 7A. Se você tiver um átomo só de oxigênio, esse cara vai ter o início hipo e o final oso. Se tiver 2, o final é só oso. Se tiver 3, o final é. Desculpa. Ato e oso é se fosse um ácido, né? Mas não é. Então, voltamos aqui. Se tiver 1, o final é ito. Se tiver 2, se tiver 1, hipo e o final ito. Se tiver 2 átomos de oxigênio, o final é só ito. Se tiver 3, ato. E se tiver 4 átomos de oxigênio, o início é per e o final é ato. Então, olha só. Quantos átomos de oxigênio tem aqui? 4. Então, esse cara. Aí é só botar no meio o iodo. Então, esse cara é o periodato de sódio. Ele quer saber exatamente quem? Quem é o periodato de sódio? Letra A, já respondi. Então, Sandrão, esse cara aqui, como tem 3, seria o iodato de sódio. Beleza. E esse cara aqui seria quem? O iodito de sódio. E esse cara aqui seria quem? O hipoiodito de sódio. Só mudaria dependendo de qual cátion está aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho ClO4. Vamos supor KClO4. Beleza? CaClO3. Aí eu tenho que botar um 2 aqui para fazer o balanceamento do NOx, tá certo? Mas não vamos focar nisso não. AlClO2.
2 e um 3 aqui. Por quê? Porque todos os NOx desses ânions oxigenados, que tem um cara da família 7A, tem NOx menos 1. Ou, se você tiver aqui, por exemplo, o NaClO. Pronto. Quantos oxigênio tem aqui? 4. Quem é esse elemento químico? Cloro. E esse cara aqui é o potássio. Então, esse cara, se tem 4, o início é per e o final é ato. Esse aqui é o perclorato de potássio. Bacana? Comeu aí um pedacinho, mas é potássio, tá certo? Quem é esse cara aqui? Quantos oxigênios tem aqui? 3. É o cloro e o cálcio. Então, quando tem 3, o final é só ato. Então, esse cara aqui, Sandrão, ele é o clorato de cálcio. Deixa eu botar um pouquinho para cá para você visualizar melhor. A gente já respondeu, né? Já sabe qual é a letra. Agora aqui, quantos oxigênios tem aqui? 2. E aqui é cloro. Bom, se tem 2, o final é só ito e depois o nome do cátion que está do lado dele, que geralmente é o metal. Então esse cara aqui é o clorito de alumínio. Agora aqui, quantos oxigênios tem aqui? 1. O início é hipo e o final é ito. Então isso aqui é o hipoclorito de sódio. Certo, meu querido aprovado no SESMAC? Bacana? Então deixa eu empurrar para cá. Cadê? Pois é, não está vindo, mas a gente já sabe agora o macetezinho. Pronto. Certo? Letra A, como a gente já havia feito, né? A outra maneira é você começar pelo ácido, né? Se o ácido, mesma coisa, se o ácido é per e o final ico, se observe que o sal derivado desse ácido teve o mesmo início e o mesmo o fim, né? Não o mesmo fim, porque sempre já falei isso e volto a repetir. Se um ácido termina em ico, o sal correspondente derivado desse ácido vai ter o final ato. Se termina em oso, o ácido, o final é ito. E se o final é hídrico, que são aqueles ácidos que não tem oxigênio, como por exemplo HCl. Por isso que ele é ácido clorídrico. Clorídrico. Por quê? Porque não tem, né? Porque todo ácido, quando não tem oxigênio, o final é hídrico. Certo, meu querido? Então vamos para a próxima.